Boa noite a todos novamente. Vamos então fazer uma oração de abertura. Vamos nos concentrar aqui nesse ambiente. Vamos deixar os nossos problemas lá fora e vamos só trazer a nossa mente, o nosso coração aqui para esse ambiente. Ouvir as leituras, as discussões, as trocas de ideias, porque isso também faz com que nós possamos crescer, evoluir espiritualmente, aprender, ajuda também no nosso tratamento e também pedimos que possamos sair daqui melhor do que quando chegamos. Que assim seja, graças a Deus. Eu vou ler alguma lição aqui do Vinha de Luz. É um livro já bastante antigo, Francisco Cândido Xavier, pelo Espírito de Emmanuel, e ele traz aqui lições que a gente pode ler no dia a dia, uma liçãozinha ali por vez, a gente vai pensando, né, sobre o que ele quis dizer, e lições ali de toda a ordem, né, de todo o assunto. Eu vou abrir aqui aleatoriamente e a lição é a 110, caridade essencial. Então eu vou lendo, a gente vai discutindo, vocês, quem quiser falar, pode falar, não tem problema algum, tá? Se tiver dúvida, se eu souber, eu respondo, se eu não souber, eu pesquiso e daí a gente depois devolve a resposta, tá bom? Caridade essencial. Está em João, no capítulo 6, e ele fala o seguinte: e a caridade é esta, que andemos segundo os seus mandamentos. Este é o mandamento, como já desde o princípio ouvistes, que andeis nele. Vamos ver o que ele está querendo dizer com isso, né? Em todos os lugares e situações de vida, a caridade será sempre a fonte divina das bênçãos do Senhor. No Evangelho lá dentro, a gente sempre faz uma preparação e aí no Evangelho caiu justamente, a gente estava justamente neste capítulo sobre a caridade, né? Que ela precisa ser despretensiosa, ou seja, eu não vou fazer a caridade a troco de alguma coisa, né? Eu não vou fazer a caridade por interesse, né? Eu preciso fazer despretensiosamente, né? Fazer a caridade por amor, por cuidado, por querer fazer. E aí sim ela é válida. E aí sim ela está contando ali os pontinhos, né, no céu pra gente, né? Nossa, Rosana, mas eu não sei se eu consigo fazer isso. Eu ainda estou fazendo por interesse, né? Tudo bem, já é um começo. É melhor do que não fazer nada. Então, assim, a gente sempre tem que ter um começo. Então, mas eu não consigo fazer desinteressadamente. Eu estou fazendo por algo em troca. É um começo, pelo menos você está fazendo, melhor do que quem não faz nada, né? E depois, depois eu comecei a fazer ali, sabe, numa boa, sem pensar no que eu ia ter, se é que eu ia ter alguma coisa em troca. Então a gente já vai caminhando, até que a gente, quem sabe um dia, chegar num estágio de fazer ali realmente por um amor incondicional, né? Que eu penso que a gente ainda não chegou nessa etapa aí não, porque senão a gente nem estaria aqui no mundo
nessa coisa toda que tá, né? Então, existe sempre um começo, então a gente não pode desistir. Continuando. Quem dá o pão ao faminto e água ao sedento, remédio ao enfermo e luz ao ignorante, está colaborando na edificação do reino divino, em qualquer setor da existência ou da fé religiosa a que foi chamado. A voz compassiva e fraternal que ilumina o espírito é irmã das mãos que alimentam o corpo. Assistência, medicação e ensinamento constituem modalidades santas da caridade generosa que executa os programas do bem. Então, nós estávamos falando da caridade, e aí me perguntaram lá na fila, como é seu nome mesmo? Marcelo. O Marcelo. Me perguntou na fila, o que é caridade por interesse, né? Então, eu falei para ele assim, olha, o que eu penso é assim, né? Eu fazer um favor, ajudar alguma pessoa, fazer alguma coisa, mas pensando que eu vou levar algo em troca, né? Pensando que eu vou ter um favor, de repente, em troca, não algo que seja pago, porque daí eu estou prestando um serviço, né? Aí a história é outra, né? Agora, que eu vou ter um privilégio de algo, né? Então, aí eu tô pensando no favorecimento ali, né? Para fazer aquele serviço. Agora, se eu faço algo e que eu já fiz, acabou, vou embora, para mim não interessa mais, que bom. E então, eu não tô nem pensando se eu vou ter algo em troca ou não, né? Bom, e aí ele continua. Vou repetir. Assistência, medicação e ensinamento constituem modalidades santas da caridade generosa que executa os programas do bem. São vestiduras diferentes de uma virtude única, conjugam-se e complementam-se num todo nobre e digno. Então, é assim, quando ele fala assistência, medicação e ensinamento, é sempre quando eu estou ali ajudando uma pessoa, dando assistência a uma pessoa, qualquer tipo de assistência, né? Quando eu estou cuidando de alguém, de repente, que ele esteja precisando desses cuidados, né? Ou ensinando alguém também. Eu acho que, na verdade, os três, tudo junto e misturado, né? Porque quando eu estou assistindo alguém, dando um suporte para alguém, indiretamente, eu estou também, curando alguma coisa que essa pessoa esteja precisando e ensinando algo. Porque sempre quando a gente tem o contato com alguém, de uma forma ou de outra, a gente acaba ensinando, né? Mesmo sem querer. E se a pessoa que está recebendo for observadora, né? Ela vai aprender algo, ela vai perceber algo em alguém, né? Quando vocês têm ali o contato com alguém e que de repente essa pessoa esteja ensinando vocês de algo, ajudando alguma coisa, vocês não observam aquela pessoa e falam, nossa, que interessante, olha como essa pessoa agiu, olha como essa pessoa falou, olha como é que ela é. Não, vocês não percebem isso? Quer dizer, e às vezes, e daí o que a gente faz? A gente tira o que é de bom dessa pessoa, né? A gente observa o que é de bom. E aí, quando a gente observa o que é de bom, a gente está aprendendo, né? E o que é de ruim, a gente deixa de lado, que a gente também observa, né? Mas aí, qual que é o nosso treino, né? Enquanto aqui encarnados, é observar o que é de ruim e abafar, e deixar quieto, e desculpar, e não valorizar isso, e nada disso. Esse é um dos treinos que a gente também, e que daí também é uma caridade,
né? Porque a gente ali corta, não deixa continuar aquela ideia ruim, aquela coisa toda. Então também é um treino nosso. A gente consegue fazer às vezes? Não, às vezes não, né? Depende muito do nosso equilíbrio, depende do nosso bem-estar, né? Depende de uma série de coisas, depende do que nós estamos passando no momento, da nossa realidade, né? Então, tudo depende ali do cenário que a gente está passando, do contexto, tá? Ninguém pode assistir a um trem com eficiência se não procurou a edificação de si mesmo. Isso que eu acabei de falar, né? Eu não posso criticar o outro, né? Deixar aquilo que eu reparei de ruim e ficar ali mastigando aquilo, como, né, a gente fala, pensando, se eu não cuido de mim mesma, se eu não me conheço, se eu também faço aquilo, né? Ninguém medicará com proveito se não adquirir o espírito de boa vontade para com os que necessitam. E ninguém ensinará com segurança se não possui a seu favor os atos de amor ao próximo, no que se refira à compreensão e ao auxílio fraternais. Então, tudo a gente tem que pensar que é primeiro conosco. Então, eu estou melhorando, eu estou observando as coisas boas, eu estou evoluindo, e aí depois eu vou ali para o outro, né? Em razão disso, as menores manifestações de caridade, nascidas da sincera disposição de servir com Jesus, são atividades sagradas e indiscutíveis. Em todos os lugares, serão sempre sublimes luzes da fraternidade, disseminando alegria, esperança, gratidão, conforto e intercessões benditas. Eu vou falar uma coisa aqui, eu estava lendo e veio na minha cabeça o seguinte, para a gente manter, né, essa disposição de sermos caridosos em qualquer nível, ou de ensinar, ou de ajudar, uma pequena ajuda, ouvir o outro, também é uma caridade, sem julgamentos, né? Quando a gente consegue manter essa disposição, se a gente está sempre, como é que eu vou dizer? Sempre mantendo a conexão com os benfeitores espirituais. Porque assim, se a gente, e isso eu falo por experiência própria, e eu acho que acontece com todo mundo, né? Se a gente se desconecta, por exemplo, eu venho a palestra toda terça-feira, alguém falando. Se essa pessoa se desconecta disso e deixa de vir, a energia, eu não estou dizendo que, então eu não posso ficar longe, não é isso. Mas a energia dela, ela acaba se desequilibrando ou perdendo a paciência ou alguma coisa assim por qualquer coisa. É muito sutil, é muito sutil. E a gente só percebe a diferença quando a gente vai seguindo, né? Vem toda semana, ouve. Tem dia que você não ouve muito, tem dia que que bateu mesmo. Tem dia que você sai super energizado, super equilibrado, super parece que tira um véu da sua, não é assim? Daqui da sua testa e tira mesmo, né? E você fala, nossa, que 10. Só que daí a gente tem uma semana inteira e daí às vezes a gente acaba deixando de vir, ou em qualquer templo de oração, tá, gente? Não só aqui. Deixando de vir e etc. E aquela energia que a gente recebe, aquele equilíbrio,
sem a gente perceber, ele vai se apagando. O se apagando é muito forte, mas ele vai minimizando. Por quê? Porque a gente precisa manter. A gente precisa manter. Independente. A gente que, né, André, que está trabalhando aqui, muito mais. Vocês que são frequentadores. Gente, a gente precisa manter. Se a gente não tem essa disciplina de manter, sem perceber, a gente se desconecta dos benfeitores espirituais, né? E aí, essa parte da disposição sincera de servir a Jesus, a gente acaba se desconectando disso, sem a gente perceber. E aí, quando a gente vê, a gente está de novo precisando de um tratamento, precisando, assim, se reequilibrar, precisando de novas leituras. Então, a gente tem que prestar atenção nisso. Às vezes não acontece com vocês de repente, você... eu vou ler esse romance aqui. Mas aí você não consegue ler? Você fala, nossa, não consigo ler. Nossa, não consigo ler. Né? É isso, acontece. Eu preciso ler um livro bem simples, não quero ler livro de pensar, não. Acontece. Né? Então, o que cabe a nós? Cabe a nós insistirmos. Cabe a nós falar, não, eu vou ouvir uma palestra lá no YouTube. Não, eu vou ver alguma coisa. Não, eu vou me reequilibrar. Então, gente, é assim. Por que eu falo isso? Porque quando a gente lê, a gente fala, nossa, é verdade. Nossa, que maravilhoso. Só que isso no dia a dia, a gente tem que manter. Então, vamos supor, hoje vocês vão sair daqui, e eu falo por mim também, eu saio no 220 daqui, né, às segundas-feiras. Só que esse 220, depois na terça ele vai diminuindo, na quarta, na quinta, né? E aí a gente tem que aprender a manter isso e sempre lembrar, né? Pera um pouquinho. Nossa, eu preciso manter uma conexão legal, eu preciso, né, ter uma energia legal, eu preciso ter leituras boas, eu preciso evitar esse tipo de assunto, eu preciso evitar, sei lá, um filme violento, né? Eu preciso evitar determinados lugares que para mim não faz bem, então eu não vou. Né? Então, é assim, mais ou menos, que funciona. E como que a gente vai aprendendo isso? A gente vai ali, né? Um dia, é a questão da observação. Né? É a questão da observação. E aí, lógico, de pouquinho em pouquinho, aí a gente vai, né, caindo de novo nesse assunto aí da caridade, a gente consegue se ligar aos benfeitores espirituais, eles já estão ligados a nós, a que a gente acaba não dando abertura para que eles possam nos ajudar, e a gente nem percebe os sinais que eles vão passando para a gente, né? Então, aquelas ideias que você fala, nossa, eu tive uma ideia. Nossa, como é que eu vou resolver isso? De repente vem a ideia para você, né? Então, e se a gente está equilibrado e conectado, a coisa acontece. Então, é uma questão de observação, né? Continuando. Antes, porém, da caridade, que se manifesta exteriormente nos variados setores da vida, pratiquemos a caridade essencial, sem o que não poderemos efetuar a edificação e a redenção de nós mesmos. Essa caridade trata-se de pensarmos, falarmos e agirmos segundo os ensinamentos do Divino Mestre no Evangelho,
Por que essa é a caridade essencial? Porque a caridade que vai nos fazer bem é o cuidar de nós, que é primordial, né? Ame ao seu próximo como a si mesmo. Como a si mesmo. Então, a gente primeiro tem que se amar. E o que é a gente se amar? É a gente cuidar da gente. Eu já falei isso aqui algumas vezes, né? O que é o cuidar da gente? O pensamento. Pensamento é ação. É o que forma. Se eu fico pensando um monte de abobrinha, né? Então, não que eu não goste de abobrinha, mas assim, né? Numa linguagem figurada, tá? Se eu fico pensando um monte de abobrinha, quer dizer, aquilo vai criando uma energia em torno da gente que de repente você tá todo misturado e você não sabe nem por quê. Né? Então, é a disciplina, de novo, de afastar esses pensamentos, né? Então, isso é o cuidar de mim. E aí, lógico, você estando equilibrado e tudo mais, você está bem para fazer a caridade para o outro. O escutar o outro, né? Ficar do lado ali, tudo bem. E é assim. A gente falando parece simples, mas no dia a dia não é não, que eu sei que não é. Né? Continuando. É a caridade de vivermos, ele vai explicar, verdadeiramente nele para que ele viva em nós. Sem esta, poderemos levar a efeito grandes serviços externos, alcançar intercessões valiosas em nosso benefício e espalhar notáveis obras de pedra, mas dentro de nós mesmos, nos instantes de supremo testemunho na fé, estaremos vazios e desolados, na condição de mendigos de luz. Eu estava ouvindo ontem uma palestra da Maíse, eu acho que o André colocou uma vez aqui, né? Umas palestras da Maíse Braga. E ela estava falando o seguinte, e foi uma palestra de um mês, sei lá, 20 dias atrás. Ela faz uma palestra em público, é de Brasília, e ela faz uma palestra em público uma vez por mês agora, né? Porque ela já é bastante idosa e tudo mais. E aí ela estava falando o seguinte, que nessa época atual, né, nós estamos tendo muitos casos de suicídio. Muitos casos de suicídio, né? Independente da idade, independente da classe social, independente de conhecimento, independente de tudo, né? Então, ela falando desse vazio, né? Como é que a gente fala? Desse desgosto, né? E que daí as pessoas acabam caindo ali no suicídio. Então é uma coisa que a gente precisa real prestar atenção, porque não é do nada, né? Porque, lógico, vem de uma depressão, vem de um estado descontente consigo mesmo e tudo mais, e isso não surge em 5 minutos, ele não surge de repente. Ele vem. Então, aí está também, né, a importância da gente manter ali uma disciplina dos nossos pensamentos, uma disciplina das nossas ações, né, e para que a gente mantenha uma energia boa, um equilíbrio, independente isso de religião, tá? Isso independe, tá? Então, porque ele coloca aqui no final, né, essa coisa da caridade externa, porque às vezes a pessoa tá lá, doa isso, doa aquilo, tira foto, olha que lindo, que maravilhoso, mas na verdade tá tudo vazio e a pessoa tá perdida, e se você parar para conversar, ela tá num desespero,
né? Então é assim, precisa observar isso também, cada um, né? Cada um observar em si mesmo, que daí, lógico, é o autoconhecimento, é a busca de si, é a busca de você ter amor por si próprio. E isso não é egoísmo, né? Isso não é egoísmo. Então, é isso, essa lição fala isso, e é caridade essencial. Então, isso é essencial para as nossas vidas. A gente cuidar da gente. E depois a gente vai cuidar do outro. E a gente ter essa caridade sem pretensão. Mas aí a gente está maduro, né? Está equilibrado, tá tudo direitinho. E aí vai sem pretensão, vai por prazer, vai por amor e tudo mais, né? E aí a coisa flui tranquilamente. Bom, então, encerrando esse assunto, eu vou pegar agora o Palavras de Vida Eterna, que é um livro que a gente utilizou muito no Evangelho no Lar o ano passado, no Evangelho online que a gente tem, que hoje o livro é a Religião dos Espíritos, e o ano passado a gente fez o livro todo, Palavras de Vida Eterna, né, lá no Facebook e tudo mais. E ele também é um livro que Chico Xavier psicografou pelo Espírito de Emmanuel, e ele também traz situações do dia a dia, né? Porque vamos pensar um pouco, né? Quando a gente pega as obras do Espiritismo, mensagens, romances, livros de estudo e tudo mais, se vocês observarem, todos eles são uma cartilha de como a gente precisa viver. Isso, manual de conduta, né? Claro, de todas as situações. Viver só enquanto encarnado? Não. Né? Porque o que acontece aqui, acontece no plano espiritual. Eu não vou falar lá em cima porque está tudo junto e misturado. Né? Então, é assim, é um manual de conduta. Alguns livros, eles puxam para a ciência, Evolução em Dois Mundos. Eles puxam muito para uma parte técnica, para uma ciência, átomos e tudo mais. É uma leitura densa, né? E outros puxando para a parte comportamental, quando a gente lê um romance, O Nosso Lar, por exemplo. Então a gente analisa o comportamento de André Luiz e ele vai contando. E outros, né, os mensageiros e por aí vai, né? Então, cada livro, e cada mensagem, né, essas pequenininhas também, elas trazem ali a forma como que a gente tem que viver. A gente é que é meio distraidinho, né? E daí a gente fala, esquece. Depois já viu, já explodiu, já falou, aí tem que começar tudo de novo. Então, é só observar, né? É que, claro, Rosana, por que não dá certo, né? Porque nós trazemos histórias do nosso espírito, né? Nós viemos, encarnamos com várias histórias, com todo algo que nós precisamos resolver, o que aconteceu lá nas outras vidas, o que fizemos, porque não nascemos evoluídos. Quando eu falo isso, né, o espírito, a gente vem de uma evolução, né? Primeiro éramos ali primatas e tudo mais, agíamos como os animais, irracionais, vamos dizer assim. Então vem de milhões ali. E aí o ser humano foi evoluindo. E quando eu falo isso, são milhões de anos, né, gente?
E aí, lógico, mudou-se ali, muda o crânio, muda a forma ali, né, das sinapses, os raciocínios que a gente faz. E isso vai mudando, e cada um é cada um. Um é diferente do outro, um está num grau de evolução espiritual diferente, não dá para comparar, ninguém é igual nesse sentido. Cada um é cada um, não tem ninguém igualzinho, né? E aí a gente vai adquirindo experiências na encarnação. E essas experiências é que fazem com que a gente tenha maneiras diferentes de agir, de pensar, de julgar. Por isso que cada um é diferente do outro. Então, às vezes, o que é simples para mim é muito complicado para o André, ou vice-versa. Ele entende aí de números e informática e etc. Faz umas coisas com os vídeos que eu já... Aliás, eu ia demorar uma semana para fazer ou mais. Eu nem ia fazer com perfeição, né? Então, mas se eu der um texto para ele dos Lusíadas, ele não vai entender. Então é assim, são as habilidades, né, que cada um tem. E de onde vem essa habilidade? Vem da nossa história espiritual, né, das nossas tendências lá atrás, sei lá. Então, para mim é muito fácil ler e entender alguma coisa, enquanto que para o outro não é. Então, o que ele precisa desenvolver? Ele precisa desenvolver esse lado, por exemplo. Para um é muito fácil ele sair na rua distribuindo comida. Para o outro não é. Nossa, Rosana, mas para ele é difícil? Gente, porque você lida com energias completamente diferentes. E tem alguma coisa de errado com isso? Não. Não, porque a sua habilidade, de repente, é ouvir o outro que está desesperado e o outro não tem paciência de ouvir. Né? Então, é assim, e com o tempo, a gente vai desenvolvendo essas habilidades. Com as encarnações, a gente vai desenvolvendo essas habilidades. As várias histórias que a gente já contou aqui e tudo mais, é só vocês lembrarem, quer dizer, um teve um tipo de vida, aí ele tinha que se melhorar, encarnou de novo, aí vai lá, tem um outro tipo de vida, ele passa por um teste, né, para ver se ele realmente aprendeu aquilo. É que a gente não lembra, né, para a nossa sorte. Então, é sempre assim, então é um processo longo de evolução. Se formos comparar o ser humano em 1500, ele era completamente diferente, a gente já tá um pouquinho melhor. Mas, se vocês forem comparar, para ter uma ideia, né? Se vocês forem comparar o Brasil em 1500, a Europa em 1500, na Europa a gente já tinha faculdade. Percebem isso? Então, e aqui no Brasil, né? E aí o Brasil precisou ter todo um caminho. Então não dá para comparar. Eu não estou dizendo que o ser humano, que o europeu é melhor do que o brasileiro, pelo amor de Deus, não é isso. Mas é um mundo que já ele evoluiu materialmente falando e culturalmente falando muito mais, porque ele já é mais velho, ele já, né, surgiu lá atrás. Então, eu penso que na forma espiritual, né, essa diferença, a gente é igual, tipo, a gente não sabe nem de quando que veio, né? Então, nossa, quantas encarnações será que a gente já teve? Sei lá. Né? Quanto será que eu já repeti a mesma lição?
E estamos aqui, repetindo, né? Só que também não podemos esquecer, o Ademar deve já ter falado disso aqui, porque ele adora esse assunto, né? Que agora nós é meio que uma prova final, é meio que uma última vez aí que a gente vai ver se vai encarnar na Terra de novo ou não, né? Então, agora a gente tem todos os meios de informação e todas as formas de falar, não, agora eu vou melhorar, moralmente falando, né? E aí, se eu não conseguir, e quando eu falo eu tô falando ser humano, tá? Se eu não conseguir, então eu vou encarnar em outro planeta, numa próxima encarnação. E isso a gente tem notícias de vídeos, né, de estudos, de médiuns falando. Ah, mas em que planeta eu vou encarnar? Se eu não aprendi, eu vou encarnar num planeta primitivo. Primitivo como? Primitivo igual quando a Terra estava ali nos primatas. Então eu vou começar tudo de novo. Ah, e se eu aprendi, se eu tô, né, a gente está ali no nosso... Ah, então eu continuo na Terra, porque a Terra vai mudar, tá mudando. Já tá mudando. Ah, Rosana, como é que tá mudando se a gente vê um monte de coisa ruim por aí? Então, é a última vez. E aí vai se renovando, vai se renovando, vai se renovando. Eu vi num vídeo da Mônica de Medeiros que ela falou que a partir de 2025, agora, 2026, etc., vai começar a nascer muitas crianças, muitas espíritos já preparados aí para uma renovação. E eu não estou falando que todos que estão nascendo estão preparados para a renovação, tá? Não é todo mundo brilhante, lindo, maravilhoso, divino, não. Né? A gente tem ali uma quantidade. Entende? Então, é sempre um processo. Só que a gente também precisa entender que tudo isso é gerido por um plano superior. Tudo isso é um roteiro, tudo isso tem uma disciplina para isso, não é feito assim, né? E cabe a nós fazermos o melhor para a gente continuar aqui, né? Pode... Oi? Ficar na dúvida, fazer o nosso melhor para ver se vai. Claro, tem que ir. Tem que ir. Né? Ah, mas aí a Terra vai ser perfeita? Não. Vai ter problema? Vai. Mas vai ser um pouquinho melhor do que a gente está vendo hoje em dia. Né? A transição de provas e expiações para a onda de regeneração. Uma regeneração lá no comecinho, né? Porque daí ela vai ficar em regeneração, sei lá quantas mil vezes a gente vai encarnar de novo, né? Demora. Então, por que eu estou falando tudo isso? Porque é importante a gente ter essa noção, né, de que as coisas elas não acontecem assim aleatoriamente, elas não acontecem, sabe, por acaso, né? Só que, lógico, a responsabilidade do que a gente vai receber, do resultado do que de todas as nossas ações é nossa. É nossa. Né? Quando a gente não conhece alguma coisa, ok, a gente está meio que protegido, mas a partir do momento que a gente conhece, então não tem para onde fugir. Não dá para desver. Não dá para desver. Sabe? Então, não tem desculpa, mas eu não sabia. Lógico que você sabia, cara. Tem 500 mil vídeos, você vem na palestra, você vai num outro lugar, você vai...
Meu Deus, quanta informação a gente tem, não é? E isso, gente, cabe para todas as religiões, né? No catolicismo, eles abordam de uma maneira, com outras palavras e etc., mas abordam a mesma coisa. Os evangélicos, com outras palavras, outros rituais e tudo mais, mas abordam da mesma forma. Quer dizer, existem formas de se falar, mas se vocês forem estudar profundamente, vocês vão ver que é a mesma coisa. É também o manual de conduta do jeito deles lá. Agora, por que isso? Porque cada um está preparado para ouvir de uma determinada forma. Né? Porque às vezes a pessoa começa de repente a estudar o kardecismo, o espiritismo, e ele fala, nossa, eu não estou conseguindo ver nexo. Ele pode falar isso num momento. Passou lá 3, 4, 5, 10 anos, ele vai de novo, ele fala, nossa, agora eu entendi. Mas por que antes eu não entendia? Porque de repente você não estava preparado. E aí caiu a ficha depois e você entendeu e pronto. Ou aqueles que estão numa outra religião e vai sempre na outra, não tem problema. Ela está te transformando numa pessoa melhor? Perfeito. É isso. Ela está te transformando numa pessoa melhor? É esse o objetivo. Se ela está, ok. Né? Claro, precisamos sempre tomar cuidado, porque tem alguns lugares que não é legal, que não vai te transformar numa pessoa melhor, vai te explorar, né? Vai, sei lá, fazer coisas que fogem da ética, fogem da moral, e aí nós precisamos prestar atenção nisso, né? Bom, e agora, olha lá, eu abri aqui nos domínios do bem, a fala é de Paulo. Mas nada quis fazer sem o teu parecer, para que o teu benefício não fosse como por obrigação, mas espontâneo. É das leis evolutivas que todos os agentes inferiores da natureza sirvam em regime de compulsória. Ó, casou com o que a gente estava falando, né? Pedras são arrancadas ao berço multimilenário para que obedeçam nas construções. Gente, é das leis divinas que todos os agentes inferiores da natureza sirvam em regime de compulsória. Ou seja, o que é compulsória? Na marra. Obrigatório. Não interessa. É para fazer e pronto. Então, aí ele dá o exemplo. As pedras são arrancadas ao berço multimilenário para que obedeçam nas construções. Tombam vegetais a duros lances de força para se fazerem mais úteis. Animais sofrem imposições e pancadas a fim de se entregarem à prestação de serviço, alcançando, no entanto, a razão por atestado de madureza própria. O espírito é chamado ao livre-arbítrio, por filho do Criador, que atingiu a maioridade da criação. Chegado a essa fase, ilumina-se pela chama interior do discernimento para a aquisição das experiências que lhe cabe realizar, de modo a erguer seus méritos, podendo em verdade escolher o caminho reto ou sinuoso, claro ou escuro, em que mais se abrasa. O que ele quer dizer com tudo isso que eu li? Primeira coisa, quando o espírito ainda não alcançou o discernimento e a maturidade suficiente, ele vai reencarnar à força, compulsoriamente. Ponto. Ele não vai ter nem consciência daquilo. Ele desencarna, encarna, desencarna, encarna, e ele ele não pensa, tá? Então,
quando ele está numa condição de imaturidade, de inconsciência, de inferioridade. Por quê? Por questões de ações que foram feitas e que ele tem a necessidade, sim, de ter o contato com o físico, porém ele não tem condições morais para escolher alguma coisa. E aí ele vai. E ele vai, e ele vai. Quando ele começa a adquirir um determinado discernimento, consciência, então aí sim, aí ele começa ali, por exemplo, né, ter um raciocínio quando ele desencarna. Lógico, depois de um tratamento, depois, né, de um equilíbrio e tudo mais, mas ele começa, ele tem consciência do que ele é. Ele tem consciência da realidade dele. Então ele já está mais desperto. E aí, dependendo do grau de evolução dele, ele pode escolher. O livre-arbítrio, ele consegue escolher o que ele quer numa próxima encarnação. Se ele vai querer encarnar naquele momento ou não, perto de quem. Mas aí isso, né? E aí, isso requer maturidade espiritual, evolução espiritual, conhecimento, moral. Então, ele vai ter ali essa condição. E assim, né, gente? Não dá nem pra gente julgar como estamos, porque a gente não sabe. Né? A gente não sabe. Às vezes aparecem romances, o espírita que achava que depois de desencarnar ele ia ficar lá, eu vou pra colônia não sei o que, eu vou fazer não sei aonde... E o cara fica ali, séculos ali, encoberto, sofrendo, né? Então, tudo depende da maturidade, tudo depende da evolução moral, tudo depende do merecimento. Tudo depende, a gente não sabe. E às vezes a gente acha que não merece, merece. Não é? Como que nós vamos saber? Não dá pra gente saber. Porque a gente não sabe quanto a gente está, aspas, devendo, né? Se a gente está fazendo muito ou pouco, a gente também não sabe. Né? A gente tem uma noção. A gente fala, nossa, devia... Se o saldo está positivo ou negativo, a gente fala, devia, mas caramba, trabalho, não trabalho, tenho isso, tenho aquilo... Né? Mas e aí, como é que eu vou fazer? Tá? Quando ele fala, né? Escolher o caminho reto ou sinuoso, claro ou escuro, em que mais se apraza. Porque tem gente que sabe o que é o caminho claro e aquele escuro, e ele escolhe para o escuro. Né? Por que, Osana? Vai saber. Ele vai fazer o errado. Aqui encarnado, né? A gente às vezes sabe que tá errado e você tá fazendo. Sabe que tá errado comer muito chocolate, que não pode. E a gente às vezes não afunda numa barra de chocolate. Eu tô falando por mim, né? Não afunda numa barra de chocolate. Sabe que não é para ficar comendo, tomando um monte de sorvete, a gente vai lá e toma o sorvete? Não é? É isso. Quer dizer, a gente tem que ter discernimento, né? E saber ali. O irmão Giovanni, às vezes, quando a gente está lá, e ele fala, abusou, né? Comeu muito. Ou qualquer coisa parecida, não é assim? Olha, não faz tanto esforço. Olha, e a gente, né? Então, tá aí.
Reflete, pois, na liberdade íntima e pessoal de que dispõe para fazer o bem amplamente, ilimitadamente, constantemente. Ontem na palestra da Maíse que eu estava assistindo, que daí eu estava falando para vocês, ela também tem uma parte que ela fala, né? Quando eu estava falando de caridade também e tudo mais, ela fala o seguinte: eu quero ver a gente aqui, tá lá, eu não lembro se ela falou de chuva ou se ela falou de alguma coisa assim da natureza. A gente está na nossa casa tomando nosso chá, sossegado ali, assistindo a nossa televisão. Eu quero ver se vai sair da casa para ir ajudar quem está lá na rua. Ela falou assim: vão ajudar? Né? Não vai. Então, porque ela estava falando de desprendimento, de ajuda e tudo mais, evolução e etc. Porque ela estava falando do Chico Xavier, né? E contando um pouco dos pedaços da vida dele. Então ela fala, e ele ia. Claro, não dá para a gente se comparar, porque ele era um espírito de outro grau de evolução. Além, muito além, outra coisa. Nós não estamos nesse nível. Então também a gente não pode se exigir. Ele já veio com isso. A vida dele foi fácil? Não, foi muito difícil. Mas ele estava ali para fazer aquilo. E se ele não cumprisse? E se ele não tivesse feito? Se ele não tivesse feito, a gente não sabe o que ia acontecer, né? Ele iria ali ter muitos problemas, né? Então, mas era já um espírito preparado para fazer o que ele fez, certo? Então é assim, e a gente aqui, pobres mortais, né? A gente ia sair, não vai. A gente não está nesse nível aí. Não, Rosana, mas eu saí, não sei, nossa, ok, parabéns. Ótimo. Né? Já está se desprendendo aí um pouquinho. Então passou. Mas o outro também, mas aí eu fico também pensando, o outro também não pode se culpar porque não vai. A gente não pode se culpar e se cobrar, porque também às vezes você não dá, não vai, não consegue, não pode, porque também tem que ver isso. Exatamente. Então você vai compensar de uma outra forma, né? Por isso que é um muito diferente do outro e a gente não pode comparar e julgar, né? Aí continuando. Escrevendo a Filemon, disse Paulo: mas nada quis fazer sem o teu parecer, para que o teu benefício não fosse como por obrigação, mas espontâneo. Assim, também o Divino Mestre para conosco, aqui e ali, propõe-nos de maneira direta ou indireta ensinamentos e atitudes, edificações e serviços, mas espera sempre por nossa resposta voluntária, de vez que a obra da verdadeira sublimação espiritual não comporta servos constrangidos. Quer dizer, é o mesmo assunto que a gente está falando desde o começo, né? As ações de caridade, as ações boas, a evolução, a dedicação, o estudo, ela precisa ser natural, ela precisa ser verdadeira, ela precisa ser com prazer. Porque se ela for naquela base da obrigação, aí não é legal, não dá certo, né? E aí a gente também fala, Rosana, mas eu sempre ouvi que a gente entra no espiritismo ou por amor ou pela dor, né?
pela dor, né, temos problemas graves, etc., e você acaba procurando uma casa espírita para resolver, para você se submeter aos tratamentos e tudo mais e tentar resolver o seu problema. Pelo amor, é quando você vem naturalmente para poder conhecer, por prazer, porque gosta, porque se sente bem e tudo mais. Aí também, né, já é como é que a gente fala? É uma construção da evolução. É uma construção. E quando você vem pela dor e depois você não abandona e você vai evoluindo, etc, etc, que bom, né? Que bom. O importante é como ele fala aqui, né? A gente não ficar constrangido, não ficar por obrigação, não ficar meio que, nossa, vou ter que ir de novo. Aí não vai rolar. Não vai rolar, porque você não vai absorver o tratamento, porque assim, a Ana já falou isso várias vezes na terça-feira, né? Enquanto a gente está falando e vocês estão ouvindo, todos nós estamos sendo tratados, né? Todos nós. Então, quem aqui está falando muito, porque a gente precisa falar, né? E quem está ouvindo também está sendo tratado, muito também. Então, tá todo mundo junto e misturado. E aí, se a gente não vem de coração aberto, de boa vontade, com o pensamento ali, né, focado e tudo mais, a gente não recebe, né? Porque tem que estar aberto para receber. O plano espiritual está aqui e tem outros do plano espiritual que eu não vejo, não, nada, graças a Deus, amém, né? Mas assim, a gente sabe, porque os espíritos contam pra gente. Então a gente tem aqui andares e muito espaço. E que tem vários espíritos assistindo também as palestras de segunda, de terça, o coral do Jair cantando, ouvem o coral, também é uma forma de tratamento, né? Então não é só o que os nossos olhos físicos veem, né? Tem a parte espiritual também, tá todo mundo ouvindo. Então, isso faz com que a gente veja o quanto que é importante, né? E é importante vir com boa vontade, disposto a melhorar, disposto a seguir em frente, disposto a valorizar o que ouve, o que lê, o que recebe das energias, dos tratamentos fraternos, dos médicos e tudo mais, né? E é assim que funciona. É assim que funciona, né? E aí por isso que esse título, né? Nos domínios do bem, é para a gente justamente ter consciência e começar a dominar o bem, quer dizer, a gente estar ali inserido no bem, que a gente só tem a lucrar com isso, só tem a lucrar, né? A gente, na verdade, a gente tem que aprender a receber e a doar, né? Porque às vezes a gente também não sabe receber, isso nem é doação de qualquer coisa, né? Às vezes a gente fala assim, não, eu não vou pedir esse favor. Ou alguém te presenteia com alguma coisa, nossa, né? Mas aquilo fica estranho, né? Então, a gente também precisa aprender a receber.
Mas essa questão de você, eu vou doar ali um pacotinho de coisa, você recebendo, eu tô te doando ali o pacotinho. Gente, É muito pobre isso. né? É muito ruim isso. Naquele ato que vem do coração. Exato, né? E tem formas também, né? Tem formas e formas. Então a gente tem que tomar cuidado com isso, né? Aliás, a internet, a gente tem que saber usar a internet, né? Nós temos ali toda a tecnologia na nossa mão e o ruim é que as pessoas não sabem usar. Então, ela é muito boa para você, sei lá, pesquisar coisas para, né, melhorar seu conhecimento e tudo mais. Ela é muito boa quando você quer falar com alguém que está longe, né? Então, isso super facilitou. Ela é muito boa quando você descobriu amigos antigos e tudo mais, e aí você mantém, né, reativa ali o teu contato, né? Isso é maravilhoso, né? Ou você quer conhecer alguém e você vai conversando e conhece ali na rede. Isso é maravilhoso. Agora, tem muita coisa que na rede, né, nas redes sociais, que tá assim, meu Deus. Relacionamento, né? A gente foto organizada, vai ver em casa é só briga. Meu Deus, exatamente. Quer dizer, a pessoa não sai do celular, né? Ou até no trabalho. Quer dizer, muitas coisas assim acaba prejudicando. Então, é mais uma outra coisa que a gente também tem que ter consciência. Que a gente também tem que ter disciplina, que a gente também tem que saber o que é bom e o que não é, né? Então, assim, a gente tem que saber utilizar os instrumentos que a gente tem, né? E quando a gente está fazendo uma doação e aí você fica ali fotografando, publicando e blá lá, você não está usando de uma maneira legal, né? Quer dizer, você está fazendo uma coisa bacana e ao mesmo tempo você está, né, piorando isso que você está fazendo. Tem jeitos e jeitos, né? Porque também aquilo precisa ser divulgado para que os outros também falem, olha que legal, eu vou também começar a doar, porque é um serviço bacana e etc, etc. E estimular boas ações, né? Então, é diferente. Então, a gente tem que abrir. É a mesma coisa, eu falei, ontem à noite eu vi uma palestra da Maíse que contou isso e isso. Quer dizer, é positivo. Por quê? Porque eu estava na minha casa, peguei lá no vídeo e assisti. Né? Eu não ia a Brasília assistir a palestra dela, né? Então, isso é bom, é positivo, né? Então, tem as coisas ok, mas também tem coisa muito ruim, né? E tem coisas que se transformam em vícios, quer dizer que também, né, não é bom. Então, a gente tem que saber dosar isso, né? Para finalizar, eu vou ler, e aí eu não vou comentar. Tem aqui um livrinho, Agenda Cristã, também de mensagenzinhas pequenininhas. Aparências. Eu vou ler, finalizo, e aí faço a oração de encerramento, tá? Aparências. Não acuse o irmão que parece mais abastado. Talvez seja simples escravo de compromissos. Não condene o companheiro guindado à autoridade. É provável seja ele mero devedor da multidão. Não inveje aquele que administra enquanto você obedece. Muitas vezes é um torturado. Não menospreze o colega conduzido a maior destaque. A responsabilidade que lhe pesa nos ombros pode ser um tormento incessante. Não censure a mulher que se apresenta suntuosamente. O luxo provavelmente lhe constitui amarga provação. Não critique as pessoas gentis
que parecem insinceras. É a primeira vista. Possivelmente estarão evitando enormes crimes ou grandes desânimos. Não se agaste com um amigo mal-humorado, você não lhe conhece todas as dificuldades íntimas. Não se aborreça com a pessoa de conversação ainda fútil. Você também era assim quando lhe faltava experiência. Olha o que a gente falou lá da evolução, né? Não murmure contra os jovens menos responsáveis. Ajude-os quanto estiver ao seu alcance, recordando que você já foi leviano para muita gente. A gente não sabe, né? Às vezes a gente acha que está abafando e não está. Não seja intolerante em situação alguma. O relógio bate incessante e você será surpreendido por inúmeros problemas difíceis em seu caminho e no caminho daqueles que você ama. Ou seja, vamos aprender a não julgar. E é um exercício bastante difícil, porque já vem no automático. Analisar, aquela coisa que você olha e já fala, né? E é automático. Então, é um exercício que nós precisamos fazer, certo? Então, eu vou encerrar. Vamos, então, mais uma vez, agradecer pelas leituras, agradecer porque cada um aqui tenha entendido, agradecer pelos tratamentos e que todos possam manter o equilíbrio, a paz, a saúde durante toda a semana. Que assim seja, graças a Deus.